O dia que a polícia rodoviária estadunidense fez eu encostar o carro. Por que eu tô contando isso aqui? Primeiro, que eu não vou rir da minha cara sozinha. Segundo, que pode ser que não aconteça com você o que aconteceu comigo se você fizer o que eu não fiz. Há alguns anos atrás, estava eu feliz da vida passeando lá nas terras da beirada do norte. Mais especificamente em Nova Jersey, New Jersey para os íntimos. E essa amiga em questão, né, que eu tava na casa dela, ela me emprestava o carro dela pra eu sair maravilhosamente pela cidade, né, que ela tava, e pelas cidades em volta. Então, assim, eu rodava pra East Orange, que é onde fica o museu do Thomas Edison. Eu ia pra Morristown, que é a cidade do Peter Dinklage, aquele cara que fez o Tyrion Lannister do Game of Thrones. Sim, eu tenho esse defeito de querer visitar cidades de pessoas que eu gosto. E eu ia pra Newark, eu fui na escola de música da Whitney Houston, eu ia pra cima, eu ia pra baixo, tudo de carro e não acontecia nada. Eis que um belo dia saiu de carro e com essa amiga, e ela fala assim, vamos no mercado e tal. E como ela não dirigia na época, ela falou, pega o carro e a gente vai. Na hora que a gente tava saindo, ela falou, pega a sua carteira e pega seus documentos. Aí eu pensei, cara, mas a gente tá aqui no bairro e tal. Só que aí eu resolvi acatar, né? Eu falei, cara, isso pode ser um sinal. E eu peguei os documentos e a gente foi pro mercado. Tipo assim, poucas quadras da casa dela. Quando a gente saiu era de dia, ainda tava sol, mas já tava quase virando a noite. E quando a gente voltou, simplesmente já tinha escurecido. Quando eu já tava na rua da casa dela, eu escuto a sirene pedindo pra encostar o carro. E aí eu encostei o carro e veio um policial. Aí ele simplesmente tocou o terror primeiro, antes de dizer o que estava acontecendo. Aí ele perguntou de onde eu era, perguntou se eu tinha habilitação, pediu documento. E eis que entreguei pra ele a minha carteira internacional, né, a traduzida. E aí ele pegou, olhou, revirava pra tudo enquanto é lado e falou assim, você tem a carteira do seu país, a carteira do Brasil? Eu falei, tenho. Aí ele me dá a sua carteira do Brasil. Aí eu entreguei a carteira do Brasil e pensei, cara, eu não sei o que eu vou fazer agora. E aí ele me perguntava, você é do Brasil? Eu, sim, eu sou do Brasil. Quanto tempo você tá aqui? Eu tô aqui há tanto tempo. Você tem visto? Tenho. Você tem os documentos? Tenho. E eu fui entregando tudo. Isso numa cidade pequena do interior de Nova Jersey. Eu simplesmente falei a verdade, né? Falei toda a verdade. E aí, no final de tudo, depois dele tocar o terror, ele perguntou, por que você não acendeu o farol? Aí, tipo assim, eu fiquei completamente fora de mim, porque geralmente esses carros novos, né, você deixa no automático e escurece o carro, acende o farol sozinho. Só que eu não sei por que cargas d'água o negócio não tava ligado. E aí eu falei pra ele, falei, cara, eu simplesmente saí e voltei, e tava de dia e agora tá de noite e eu esqueci de botar o trem no automático. E aí eu conversei, ganhei o policial na lábia. E finalmente ele olhou pra minha cara e falou, ok, você pode ir embora, mas não esquece de ligar o farol da próxima vez. E ali eu me safei de uma multa. Por quê? Por causa da lábia, tô brincando. Mas por que eu tô falando isso aqui? A importância de você estar dentro da lei, documentada, documentos em dia. Por quê? Porque se você tá sem documentos em um país diferente do seu, com uma cultura diferente da sua, pode ser que dê muito problema se você tiver sem documento naquela situação específica. E então, assim, dentro do Brasil a gente tem que dirigir com documento, né, em qualquer lugar. E fora também. E aí eu comecei a pensar, cara, se eu não tivesse com os documentos, muito provavelmente eu teria parado na corte, na polícia, na delegacia, sei lá onde que eu ia parar. E essa é uma situação específica dos Estados Unidos que eu passei algum tempo atrás. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, antes de você ir para qualquer lugar do mundo, não necessariamente os Estados Unidos, pode ser aqui mesmo na América do Sul, na América Latina, estude muito o que você precisa fazer para dirigir nesse lugar. Pergunte, né, às pessoas.
E mantenha calma se a polícia te parar, porque pode ser que pare. E assim, não esqueçam de acender o farol à noite. E às vezes de dia também. Vai que...